Eu nunca sei como uso essas coisas. Tenho dificuldade. Bom dia a todos. E sou eu que marco as palestras de domingo. E eu não entendi por que no dia 13 de agosto ninguém queria saber de falar. Não tinha me tocado ainda. Até que eu faço uma palestra sobre reencarnação, porque nós estamos estudando a Ivone Pereira e me tocou muito uma história. E eu falei, nossa, isso daqui para reencarnação, perfeito. Aí eu vi que era Dia dos Pais. Não é porque esqueceu. Não é por causa disso. Porque no tempo, quando eu tinha meu pai, que desencarnou em 1987, ele fazia questão de todas as datas, e dessa data também. E aí, há muitos anos, meu pai está do outro lado, mas depois nós falamos dele. E o ano passado, eu fiz a palestra, e desde há muito a gente vem fazendo a palestra do Dia dos Pais. Nós não podemos inventar muita coisa, não tem. Então, reza a história que a origem do Dia dos Pais foi na Babilônia, há mais de 4.000 anos. Então, um jovem que amava o pai, ele escreve, então, na argila, o primeiro cartão. Então, ele diz assim ao pai, desejo-lhe sorte, saúde e vida longa, pai. É o que eu desejo a todos os pais hoje. Sorte, saúde e vida longa. Porque os pais que são responsáveis na Terra são de uma importância tal que nós não saberíamos dizer se é diferente da importância da mãe. Então, todos aqueles que têm pais presentes sabem a importância de um pai em nossas vidas. Como no Dia das Mães, o Dia dos Pais também surgiu nos Estados Unidos. Essa sonora Louise Smart Dodge era filha de um veterano da Guerra Civil, John Bruce. E ao ouvir um sermão para as mães, ela pensou, por que não também homenagear os pais? Porque o seu pai, a mulher dele, mãe dela, tinha morrido e deixado 6 filhos. Quando ela teve o 6º filho, ela morre. E esse homem cuidou de todos os filhos. Então, foi mãe para ela. Foi mãe. Então, ela disse, por que não homenagear os pais? E ela coloca o dia 19 de junho, começou em dia 19 de junho de 1909, como dia de se homenagear os pais. O símbolo para ela seria rosa vermelha para os pais vivos e rosas brancas para os pais mortos. Também as flores, a natureza. Né? Em 1966, o presidente Lyndon Johnson colocou o 3º domingo de junho. E no Brasil, a ideia surgiu com o publicitário Silvio Bering, no dia 14 de 8 de 53, dia de São Joaquim, que era patriarca da sua família. E essa data, então, foi alterada para o 2º domingo de agosto por motivos óbvios. No caso, interesses monetários, interesses econômicos. Mas nós sabemos que não precisa de um dia especial. Um dia especial. Mas esse dia, se a gente comemora dando presentes, abraçando, lembrando dos pais que já se foram, porque nós lembramos para aqueles que amaram e amam os pais, nós nos lembramos todos os dias. Não tem um dia. Jesus disse, vós fazeis o que vistes junto de vosso Pai. Então, tudo aquilo que o nosso Pai ensinou, João 8,38, tudo aquilo que o nosso Pai nos ensinou, cala fundo em nossos corações, nas nossas atitudes. Mas hoje, como o mundo inteiro, como o Brasil,
não é? Nesse dia, homenageie os pais, nada mais justo. Então, pelo menos 46 países fazem essa homenagem à sua maneira e à sua tradição. Jesus orava. E aqueles discípulos, os 12 que ele havia escolhido, na sua tarefa, na sua missão, eles não sabiam orar. Então eles pedem para Jesus que os ensine a orar como João havia ensinado os seus discípulos. E Jesus então começa a oração dizendo: Pai nosso que estais nos céus. É a oração mais completa. É a oração que toca a todos nós. É a oração que não tem fronteiras para os cristãos. Todos nós, de todas as religiões, quando nós temos que orar, quando nós não podemos ter preconceitos com outras religiões, a primeira oração que nós fazemos é a universal, é dos cristãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. E aí Jesus continua, e é assim que Jesus nos mostra um Deus misericordioso, um Pai, pela primeira vez, então Deus é mostrado como Pai. Porque Vinícius, ou Pedro Camargo, um estudioso do cristianismo, ele nos dá uma concepção, nos dá uma explicação dessa concepção de Deus como Pai. Então Jesus apresenta Deus aos apóstolos como Pai de todos os homens. E aqui ele diz: o Pai dirige e orienta seus filhos como homens livres, apelando para as suas faculdades espirituais. Os filhos são queridos, são amados pelos pais, que a sua felicidade tudo sacrificam. Então aqui está. Aos filhos, o pai concede todos os direitos. O uso do nome, a herança, os seus bens. Por que que o Vinícius fala dessa forma? Porque o Pai verdadeiro, o Pai nosso que está em nossos corações, é aquele que além do nome, aliás, o nome é mais importante, a herança maior que um pai pode deixar para os filhos é o exemplo. É o exemplo. Então, todos nós analisemos, quando eu digo nós, pais e mães, porque a família, ela é completa quando existe o trabalho do casal na formação dos filhos. Então, Vinícius diz que o pai que é pai, eles amam a todos com igualdade. Ao enfermo, ele dá mais atenção. Não é? Enfermo do corpo, da alma, ele dá mais atenção. E se voltam suas preferências, é porque esses filhos merecem mais a misericórdia dos pais. Toda a vez que eu falo de pai e de mãe, eu tenho que lembrar da minha família. Nós éramos em 11 pessoas. E eu sou a antepenúltima, a do meio. Sabe quem é do meio? É aquele que ninguém dá atenção. Porque vem o mais novo, vem o de cima, então o de cima tinha problema, né? E os pais cuidavam. A que vinha depois também, e eu criei livre, leve e solta. Então, ótimo, excelente, maravilha. Mas uma vez, como pessoa que a gente é, eu perguntei para minha mãe: por que, mãe? Aqueles que dão mais trabalho, porque doente do corpo da alma é aqueles que dão trabalho também, né? E minha mãe tinha uma preferência por um dos irmãos mais danados. Eu ficava observando, eu falei assim, a reencarnação explica isso. Mas por quê? Eu perguntei para ela. E ela me disse: minha filha, preocupação com vocês, quando eu desencarnar, e quando ele desencarnar, eu não vou ter. Com vocês, não.
Porque vocês seguiram o caminho. E ele? Porque não existe mãe livre. As mães que são verdadeiras mães aqui na terra, o filho problema é aquele filho que ela mais se preocupa. Se ele desencarna, ela se preocupa mais ainda, aparentemente se esquecendo dos outros que aí estão. E é compreensível. É compreensível. Aquele que é espírita e sabe que a reencarnação explica tudo. A relação que nós temos com esses espíritos explica tudo. Isso é de suma importância. Vinícius diz uma coisa interessante, que o pai nunca pune os filhos que erram. Quando ele fala o pai, é o Pai Celestial. Corrige-os, perdoando sempre. Então, muitas vezes, eu ouço dizer, ai, Deus perdoa. Não. Ele dá oportunidades da gente corrigir o erro. É um perdão correto. É educação. Educação. E ele diz que quem pune, ele humilha, ele submete. Então, isso não é... Por que ele fala isso? No paganismo, eram os deuses que vinham direto e resolviam todos os problemas deles. No judaísmo, é o Jeová, o Deus dos exércitos, aquele que salva aqueles que ama, que são os judeus, e pune os inimigos. Esse não é Deus. Esse não é Deus. Jesus vem com o cristianismo e mostra um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que não pune, um Deus que corrige, um Deus que dá oportunidade sem humilhar, um Deus que nos ensina e que nos dá caminhos. Que nesse momento, todos nós, porque o crescimento, a doutrina espírita é uma doutrina muito especial, porque ela nos convida não a acreditar, a crer no escuro. Ela nos convida a estudar, a entender o porquê das coisas, porque milagre não existe. Não existe. E o crescimento é individual. O Pai dá caminhos. Vai depender de cada um de nós passar pela porta estreita ou pela porta larga, que é a porta da perdição. Então ele diz, quem corrige, aperfeiçoa para libertar. E quem pune, humilha para submeter. Então esse é o Deus dos exércitos. Esses são os deuses. Mas o Pai nosso que está nos céus, esse é o Pai que corrige. Esse é o Pai que dá oportunidades. Esse é o Pai que vive em nós. Então, todos nós, na medida do possível, sabemos que Ele dá o caminho e que nós temos que nos esforçar, não adianta pedir, nós temos que trabalhar para que tal ou qual coisa aconteça. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, da paternidade do Pai, dessa bondade infinita, decorre a fraternidade de que Ele espera que exista entre nós. Então, ele diz, sem igualdade não há justiça. E sem fraternidade não há misericórdia. Então, quando nós abraçamos o nosso amigo, quando nós abraçamos o nosso irmão, o nosso filho, é o poder do abraço, é a troca de energias puras, salutares. Então, isso é fraternidade. Então, hoje, eu costumo cumprimentar alguns velhinhos, como eu, porque hoje eu faço
48 anos de sala de aula. 13 de agosto de 1969. Então, o pessoal me abraçava e eu falava, me cumprimentar, por favor, hoje. Né? Você não vai parar? Eu falei, vou. O dia que Jesus parar comigo, eu paro. A hora que ele falar, chega, chega. Porque educar, ensinar, exige uma coisa que nós temos que desenvolver. Então, a principal é gostar de gente. A principal é gostar de ensinar. É gostar de ter as pessoas, de receber, de ter troca, de ensinar, mas principalmente aprender. Porque nós aprendemos uns com os outros. Nós somos devedores uns dos outros. Quando nós pensamos que estamos ensinando, nós estamos recebendo em troca. E aquele que pensa que sabe alguma coisa, está na hora de começar. Então eu penso que Deus, na sua infinita bondade, deu para mim, é assim como eu entendo, caminhos, para aprender a conviver com as pessoas, para aprender a amar as pessoas, além do meu grupo familiar, a fazer amigos. Em tantos anos de magistério, fiz poucos inimigos. Muito poucos. E descobri depois que eles ficaram adultos. Não é? Ou, nessas coisas de internet, uma vez minha filha ficou indignada e falou, mãe, a senhora não imagina que uma ex-aluna da senhora criticou a senhora pelos mapas que a senhora obrigava a fazer, que era um horror. Ela foi feliz e não sabia, porque o governo agora tirou história, geografia, filosofia, sociologia, tudo aquilo que faz pensar, tudo aquilo que fala da história do mundo, que localiza no tempo e no espaço. Ela não sabia, mas ela vai saber um dia. Já deve estar sabendo pelos filhos que tem. Porque quanto menos a gente sabe, o domínio é maior, não é? A ignorância é maior. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, ou vos libertará. Então, se nós não conhecermos a verdade, nós sempre seremos escravos da ignorância. Então, o saber não ocupa lugar. O Vinícius, eu tirei essa página do livro Nas Pegadas do Mestre, na página 26. Dizem os historiadores, e aqui é Emmanuel quem fala, que José, o pai de Jesus, foi o homem mais injustiçado na terra. Então, conta-nos que não foi tão fácil assim o José chegar até onde chegou, no estábulo, para que Maria desse à luz. Ora, quando ela engravida, ele ia se casar com ela, não sabia como se deu a gravidez, e ele ia fugir. Aí aparece um anjo, o Gabriel, e diz para ele para não fazer aquilo. E fala que aquilo lá era coisa do Espírito Santo, e que ele precisava ser o pai de Jesus. Então, ele obedece à divindade, mas quando ele chega ao lugar onde Maria devia dar luz, ele procura, ela já estava cansada, ele procura um lugar. A hora que chega, era um ancião, com uma jovem linda, maravilhosa. Então os homens já usavam, o primeiro homem, a primeira estalagem que ele aparece, olhavam com zombaria, onde já se viu uma menina tão jovem, um ancião, um velho. Então, ele percebe aquilo e ele sai. Vai no segundo lugar. Também estava lotado, não tinha lugar para ele. E o homem, além de olhar para Maria com aquela beleza extrema,
grandiosa, ele chama do lado e pergunta se ela era escrava, porque se fosse, ele gostaria de comprá-la, dada a beleza que Maria tinha. Nessa hora, ele estremeceu. Então, ele pede a Deus forças, e nessa hora, então, a divindade o leva a um local que é a estrebaria. Então, os espíritos contam que quando acontece isso, quem recebeu José? Quem recebeu Maria? Quais eram as pessoas que ali estavam? Não eram pessoas, eram os animais. Eram as vacas, os bois, os carneiros. Então os espíritos riem e dizem assim: pelo menos no Natal, eles deveriam poupar os animais. Olha a cobrança. E é exatamente nesse dia que nós matamos mais os animais. A característica desse homem era a humildade. Ele realizou uma grande obra, mas passou em silêncio. Gente, mesmo a Bíblia fala pouquíssimo de José. Todos aqueles, aliás, só fala que ele foi o pai. Então isso é uma injustiça muito grande. Ele foi um homem profundamente espiritual, não temente a Deus. Ele amava a Deus. Ele amava. Ele escutava as vozes. Ele ouvia. Ele sonhava. Era um homem profundamente espiritual. E Emmanuel nos diz que era um vulto sublime. Emmanuel, então, nos faz uma questão. Ele pergunta: já pensastes no cristianismo sem ele? Maria e Jesus, no primeiro momento, os dois foram confiados a ele pelas forças divinas. Se ele tivesse falhado, nós não teríamos o cristianismo. Era tão humilde, ele ficava muito feliz com tudo aquilo que o Cristo fazia, que o Messias fazia. Ele se preocupava com o filho, uma preocupação muito grande, mas continuava calado, obscuro, na carpintaria, e ensinou esse trabalho humilde para Jesus. A preocupação de todo mundo, onde ficava Jesus durante todo esse tempo, dos 12 aos 33 anos, aos 33 anos, 30 anos. Ele ficava com o pai dele, aprendendo, crescendo e fazendo o bem, dando trabalho para Maria. Porque certa feita alguém pediu para Jesus uma ajuda, Jesus não tinha nada para dar, pequenininho, pegou na mão, era o ladrão mais temido que tinha e levou ele para casa. Então era essa ajuda que o Cristo dava. Chegou lá, foi atendido e tudo mais. Então o que ele fazia era dar um pouco de preocupação. Mas eles sabiam, eles sentiam que ele era muito especial. Pai devotado, sabia que receber em seu lar um emissário divino. Então ele não falou nada para ninguém. Porque se fôssemos nós falaríamos: olha, Maria, né? Eu trago no ventre o Salvador. E José, muito orgulhoso, diria: e eu sou o pai. Mas não. Ele ficou quietinho, em silêncio. Ele trabalhou em silêncio. Emmanuel nos diz que a figura das mais injustiçadas, poucos se lembraram dele como pai e marido devotado. Assim como Maria, ele também sofreu com a dor do filho. Tudo o que acontecia com o filho, acontecia para ele também. Muito bem. E agora nós vemos com a parte pesada, que são os deveres dos pais em relação aos filhos. O homem tem a infância maior do que qualquer outro animal. E ele tem muita dificuldade, a gente sabe, com criança, né? No controle da organização fisiológica. E todo esse tempo é necessário para que ele evolua. O processo evolutivo é muito importante, facilitando assim a fixação da aprendizagem, a aquisição dos hábitos
que o nortearão por toda a existência planetária. Olha que coisa importante. É necessário uma infância mais prolongada. E na semana passada, ou retrasada, não me lembro bem, nas páginas amarelas da Veja, a Roseli Saião deu entrevista e ela diz que todos os pais vêm perguntar para ela como educar os filhos. Ela falou muito simples, dizendo: não. Não. Então, pede. Não pode? É não. E fique firme. No nosso tempo, a gente não ousava nem pedir. Não recebia mesmo. Então, os pais, exatamente, os pais só olhavam, nem precisava dizer não, você nem pedia. Você convivia, vivia e sabia que não podia. Enfim. Hoje o pai é você. Hoje não tem que pedir licença, porque você é igual a mim. Não é não. Pai é pai, filho é filho. Não tem você. Eu sou mãe. Filho de 40 anos, 37 anos. E os meus filhos cobraram de mim. Eu fui muito exigente, fui mesmo. Cuidadosa, cuidei muito. Eu cuidei demais, fui muito zelosa. Na hora, mãe é boba, se ressente. Eu falei assim, ainda bem. Se eu não tivesse feito isso, teria sido muito pior. Ainda bem que nós fizemos isso, eu e meu marido. Eu ainda era melhorzinha, porque ele era mais severo. E eu, mãe, passa a mão na cabeça e tal. Errei. Nós temos que saber educar para não sofrer depois. Para não sofrer depois. Então hoje, onde está tudo muito fácil, na nossa época, não existiam crianças obesas. Lembram? Não existia. Não existia criança obesa. Criança brincava, pulava, não tinha tanto brinquedo, não tinha tanta internet, tanta coisa, que vivia parada ali na frente. Comia horrores e era magro e subia em árvore e levava umas palmadas, não faz mal, né? É terapêutico, de vez em quando. Então, os pais olhavam e você, aliás, se eles estavam conversando na sala e você estava no quarto, você tinha que esperar passar a conversa, porque não podia passar na frente. Hoje, pelo amor de Deus, além de passar na frente, nem cumprimenta. Sai voando. Fui. Vira para o pai e fala, fui. Eu não me conformo. E olha que eu estou acompanhando tudo isso. Não é? Eu estou acompanhando tudo isso. E eles são, eu chamo Rosalina. E os meus alunos, eu passo no corredor e falo, Rosa! Íntimos. E eu fico pensando. Porque Rosa é o pessoal, minha família que me chama de Rosa. Dá uma diminuída, mais carinhoso. Né? E eles são íntimos. No começo eu fiquei brava. Depois eu falei, larga a mão, faz parte. Então eles são íntimos. Eu não sou nem professora Rosalina mais. Nem professora. Mas aí tem uma hora que eu digo para eles, eu sou Rosa, sim. Sou amiga, sim. Mas, por favor, respeito. Muito respeito. Muito respeito. Porque todos nós temos um espaço. A hora que você me desrespeita, eu não vou permitir que você me chame mais de Rosa e nem entre no meu espaço sem pedir licença. Aí eu vou ser senhora, dona Rosalina, professora Rosalina, não sou mais a amiguinha, porque aí você vai precisar de uma correção. Eles morrem de medo. Verdade. Eles têm medo de sair da intimidade. Então respeitam. E o professor também tem obrigação moral de respeitar os nossos alunos, que são nossos filhos também. Eu os vejo como filhos. E hoje, como a mulherada está esperta, tem muita mulher, gente de 40, 50 anos, sentada nos bancos escolares, e para mim é uma alegria vê-las. Eu incentivo muito, porque é liberdade.
É a liberdade do conhecimento. Então, eu incentivo a todos e todas. Nós precisamos de estudar, nós precisamos de aprender. Os filhos, o que eles representam para nós, pais? Patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo. Nossos filhos não são nossos filhos são de Deus. De Deus. É Deus. Ele é o Pai de todos nós. Mas por que Deus nos dá este empréstimo? Para reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si. Porque nós não recebemos no lar só amigos. Nós recebemos cobradores, eu não falo inimigos, cobradores do passado e como eles sabem cobrar. E como sabem cobrar. Então são eles. Nós precisamos então fazer aquilo que é difícil, é sublimar os nossos sentimentos. É o afeto verdadeiro entre aqueles que aprendem a amar. Infelizmente, eu digo infelizmente, os filhos só aprendem a amar quando já é tarde, os filhos rebeldes. E eu ouvi, há um tempo atrás, os problemas que os médicos têm, por exemplo, de respeitar o desejo daqueles que querem morrer em paz. Então o médico contou uma história de uma senhora que estava com câncer e o marido a abandonou. E ela pediu para os filhos que ela já estava cansada. Ela tinha submetido a todos os tratamentos possíveis e imagináveis. E que então, quando ela estivesse à morte, que dessem para ela só alguma coisa para ela não sentir tanta dor. Mas, por favor, não colocassem na UTI e nem fizessem ela sofrer mais do que sofria. E aí vem um problema. Quando ela estava à morte, surge o fantasma. Quem é o fantasma? O marido. O marido. Tem uma tribo indígena, isso eu dou antropologia, e eu achei o que mais me marcou foi isso. Tem uma tribo indígena em que as mulheres têm filhos, então, com o pai biológico que ela escolhe. É o pai biológico. Aí, quem cria o filho é o irmão mais velho da mulher. O pai é o fantasma. Entenderam? O pai é chamado de fantasma. Então, o fantasma aparece. Apareceu e disse, eles são filhos e ela não está bem, porque ela estava meio que dopada, e eu não me separei no papel. Então, eu exijo que apliquem todos os meios. Difícil, não é? Outro caso que me deixou também estarrecida. O pai ou a mãe que desencarna e os filhos também não deixaram aplicar porque pediu que não queria sofrer. E um filho que estava distante retorna e ele falou, olha, eu faço, não vou aplicar nada do que não deve, mas eu quero que faça por escrito. Isso daí porque nós temos problema enquanto médicos. Não é? Vem a lei aí. E eles assinaram. 4 ou 5 meses depois, o médico é chamado na justiça. O filho fantasma, o que tinha desaparecido, que não visitava a mãe, com remorso, voltou e queria cobrar da atitude do médico, dizendo que o médico era culpado pela morte da mãe e não ele. Gente, é uma situação que não tem tamanho. Então, eu me imagino na posição dessas pessoas, graças a Deus, que eu sou só professora, né? Não sou médico. Mas eu ficaria numa situação terrível. Então, vejam, os pais têm uma responsabilidade muito grande até na hora dos filhos tomarem decisão
se eles devem partir em paz, ou se eles devem desencarnar com muita dor. E quando eu ouvi isso, eu falei, Senhor, há 8 anos atrás, se eu tivesse ouvido esses médicos, eu não teria feito a minha mãe sofrer 1 mês numa UTI e desencarnar só e com dor. Então nós precisamos muito, enquanto filhos, de pensar no amor, de pensar na gratidão e no carinho que nós devemos ter com os nossos pais, enquanto nós estamos com eles. Isso é muito importante, muito importante. Porque o dia que desencarnar, nós vamos ainda ficar pensando, eu poderia ter feito isso ou aquilo a mais. Muito bem. Então, os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. A nossa consciência vai dizer o que nós devemos ou não fazer. No compromisso do amor estão evidentes, é a Joana que fala, Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, o companheirismo, o diálogo franco. Quando eu digo do diálogo franco, a solidariedade, a indulgência, a energia moral de que necessitam os filhos. Ao longo desse processo de aprendizado, está aí o nosso papel. E é nós que devemos dar o exemplo, os valores éticos. Fala-se muito em ética, em moral, que há diferença entre as duas coisas. Então vamos pensar se nós somos éticos, se nós somos morais. É aí que está a nossa responsabilidade. E também os valores espirituais que nós devemos dar aos filhos, não esperar que eles cresçam para escolher caminhos. Enquanto eles estão conosco, nós temos a obrigação de dar um caminho para eles. Porque se nós damos a melhor escola, se nós escolhemos o melhor médico para cuidar deles, escolhemos a melhor comida, por que não escolher o melhor caminho espiritual? Quando eles crescerem, aí eles sabem, se eles quiserem ir para outros caminhos, pelo menos a base eles têm. E quando eles tiverem que voltar, eles sabem onde procurar. Vocês podem ter certeza. Fica. Pode-se considerar a paternidade uma grande missão? Os espíritos dão uma resposta, que é uma missão e um grande dever. Um grande dever. Na questão 583, se o filho se transviar, apesar dos cuidados dos pais, esses são responsáveis, porque nós fizemos tudo aquilo que nós vimos anteriormente. E se ele se transviar, nós temos responsabilidade? Resposta dos espíritos, não. Quanto maior a tarefa, quer dizer, quanto mais trabalhoso foi a criatura, maior será o mérito se conseguirem desviá-los do mau caminho. E se não conseguir? Quando os filhos são rebeldes, incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? É Emmanuel que nos dá a resposta na questão 190 do livro Consolador. Olha o que ele diz. Esperar a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis. Através do quê? Quais são as providências que Deus faz? Através das dores, através das provas que ele dá a esses filhos, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Nós não dissemos no começo da nossa fala que não há milagres? Não. Deus socorre. Ele dá caminhos. E o caminho para os incorrigíveis é a solidão. São as dores, são os sofrimentos, são as provas para os incorrigíveis, porque eles têm. E normalmente eles já não têm mais os pais. Na questão seguinte, como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso, de quem somos filhos? Ainda a dor tem possibilidades desconhecidas
para penetrar os espíritos, onde a linha do amor não conseguiu brotar. Não obstante o serviço inestimável de afeto paternal humano. Então, prestem atenção. Então, a dor é sempre a nossa melhor companheira. Ano passado, eu contei a história de um pai que fora assassinado pelo filho, quando ele esperava que o filho desse para ele uma medicação. E o filho, que aparentava gostar do pai, ele dá um remédio e ele só compreendeu quando ele toma o remédio e sente o veneno cortando por dentro e o filho dizendo: morre, velho. E já ávido procurando o que tinha escondido, o que restou de todo o patrimônio que ele já havia dissipado com erros pela vida fora. E o pai desencarnando e olhando o filho e perdoando. Aí ele vem como espírito e manda uma carta para o filho, dizendo que ele sentiu uma infinita piedade pelo filho que o matara. Mas ele pedia para Deus de misericórdia que desse a oportunidade deles reencarnarem e novamente ele ser o pai dele. Então, é muito forte os pais que realmente são pais. Mas eu encontrei um pai fantástico, que foi o Dr. Bezerra de Menezes. Aquele, quando eu termino a minha prece, e eu digo, vamos tomar o nosso chá, fluidificado pelo Dr. Bezerra. Eu falo tanto que ele vem. Tenho certeza que ele fluidifica. Porque eles ouvem aqueles que têm uma ligação muito grande com eles. E o Dr. Bezerra, para mim, representa muito. Para mim, para nós, eu e meu marido, nós como pais. Porque ele sempre esteve presente em nossas vidas, nas horas de íntimo desgosto. Dr. Bezerra, no segundo casamento, ele teve 7 filhos. Ele, como médico, ele não queria ser conhecido como médico, como político, que foi. Como o presidente da Federação Espírita Brasileira, de 1895 até 1900, quando se deu a sua morte. Ele foi presente como pai de todos, porque ele queria passar para a história, não como o Dr. Bezerra, mas como pai dos pobres. E essa história conta. Ramiro Gama escreveu um livrinho que hoje acho que nem existe mais, que é pouco lido, eu acho que o Milia deve ler, é pouco lido, mas muito interessante. Assim como com o desencarne do Chico, muitas pessoas resolveram contar os casos que aconteceram com eles e o nosso Chico. O Ramiro Gama também quis escrever a respeito do Dr. Bezerra. E ele vai atrás das pessoas e dos casos, porque ele tinha uma ligação espiritual muito grande com ele. Então, contam que uma filha dele, que se chamava Evangelina, e era chamada em casa pelos pais de Nhanhã. Essa menina era o sonho da vida dele. E ela desencarna aos 18 anos. Então, de todos os filhos, a mais carinhosa, a mais espiritual, a mais presente na vida dele era a Nhanhã. E ele chega certo dia em casa muito cansado, pernas inchadas. Ele toma um banho, medica a filha, cuida da filha, a filha já estava tranquila. E ele não descobriu a causa da doença da filha. Ora para Maria Santíssima. Porque a ligação que ele tinha com Maria era muito grande. Então, como diz o Ramiro, com a alma de joelhos, ele pede à Santíssima que cuide da filha dele e vai descansar. Nisso batem a porta. É uma mãe chorando, dizendo: doutor, a minha filha arde em febre.
E ela vai morrer se o Senhor não fosse cuidar. Então ele pensa no cansaço, nas pernas inchadas. E pensa na filha dele que estava doente. E a mulher ali do lado, esperando que ele dissesse, não, não posso. A minha filha também está doente. Então ele pega, põe uma roupa. E antes de sair, ele se vira para a companheira e diz, minha filha ficará sob os cuidados de Jesus. E em seu nome eu vou cuidar de outra filha. Até já, ele disse para a mulher. Então ele via o filho alheio como se fosse a dor que eu estou sentindo como pai. E minha companheira como mãe, ela está sentindo a mesma dor pela filha dela. Naquele tempo, os médicos iam na casa, os médicos davam toda a assistência necessária. E ele vai. Sobe morro, desce morro, um lugar muito pobre. Ele chega, dá passes na doentinha, fluidifica a água, prescreve algum medicamento. Mas naquela miséria, não tinha como que ia comprar um remédio? Ele tira o pouco dinheiro que tem do bolso, coloca em cima da mesinha e diz para a mulher, fica em paz, que Deus te abençoe. E naquele abraço terapêutico, porque quando ele não tinha nada para fazer, não tinha nem água ali do lado para que ele fluidificasse e desse, não tinha o chá fluidificado, ele abraçava. E nesse abraço, ele curava. Então é o abraço terapêutico. Ele abraça a mulher, a menina já dormia tranquila, e ele chega em casa, pé ante pé, muito silêncio. Ele falou, meu Deus, será que ela sarou ou ela desencarnou? Ele se pergunta. E ele entra, a hora que ele abre a porta do quarto, estava a mulher dormindo de um lado, e a filha já sem febre do outro lado, que era a Evangelina. Essa menina muito especial, ela desencarna sem que o médico dos pobres, aquele que muito tinha feito pelo filho alheio, não só pelos seus filhos, mas pelo filho alheio, ela tinha desencarnado. Então, no velório, ele chega com os olhos molhados, porque ele já havia chorado, mas sereno, tranquilo. E ele vai no jardim. Ele pega uma magnólia aqui, uma rosa ali, um cravo acolá, e ele junta as flores e vai despetalando e jogando no corpo da filha. E ele, pai, faz a prece para a filha que havia desencarnado. Todos ficaram emocionadíssimos com aquele pai, com aquela fortaleza e mais sabendo do amor que ele tinha pela filha. Mas ficaram ainda estarrecidos quando às 7h30 ele estava no trabalho mediúnico da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. E esse homem maravilhoso está lá e quando ele faz a prece e ele ora para Maria Santíssima, ele recebe um médium, eu não me lembro o nome do médium, mas um médium recebe nada mais, nada menos do que uma mensagem da filha, que dizia que agora ela estava livre e que agora ela podia ajudar mais o pai. Em 1942, numa cidade do Rio de Janeiro, Miguel Pereira, no Centro Espírita Joana d'Arc, Ramiro Gama vai fazer uma palestra. E lá estava, eu acho engraçado, nesse tempo, 1942, ele faz a palestra e ele fala sobre Joana d'Arc médium, do Leon Denis, e ele também fala sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. Quando ele termina, vem um velhinho, de 60 anos, aí eu me pergunto o que eu sou então? Né? Naquele tempo, as pessoas com 60 anos eram velhos. E hoje não. Nós somos lindos, maravilhosos. Né? Então,
tirando o exagero, mas a gente está muito melhor. Então aquele homem se levanta, vem e o abraça e diz para ele: o Senhor traçou o perfil espiritual do meu pai, porque nós, enquanto chamava Otávio, e ele era chamado de o barão. Ele diz, porque meu pai, a gente se preocupava, porque o meu pai não deixou um tostão, não deixou nada de material. A única coisa que ele nos legou foi o nome e as qualidades morais que todos nós temos, porque até então nós não havíamos entendido qual era a missão do meu pai, não só enquanto pai, mas enquanto médico, enquanto homem. Então esse Dr. Bezerra é um homem especial. Mas desde 2007, os leitores da Veja, no dia 7 de março de 2007, eu li algo que o Diogo Mainardi, vocês se lembram quem é ele? Escreveu, ácido. Uma pessoa ácida, cruel, politicamente correto, né? E quando ele se casa, a mulher italiana, ele foi para a Itália para o filho nascer. Só que demorou um pouquinho para o médico atender, e a criança, então, nasceu, mas teve paralisia cerebral. Então ele começa dizendo, esse homem, aparentemente, esse pai, e eu peguei o Diogo Mainardi como pai, porque a partir do dia que eu li isso, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Porque eu pensei, meu Deus, como pode? Então, por esse filho, ele saiu da Europa, ele vem para o Brasil, porque, pasmem, os melhores médicos estavam no Brasil. Então, tudo que ele pôde fazer pelo filho, ele fez aqui no Brasil, e algum tempo atrás, ele voltou novamente para Veneza, né? Para a Itália. Então, ele conta a história, ele começa dizendo assim, eu tenho um filho com paralisia cerebral. Neil Young tem 2 filhos com paralisia cerebral, com 2 mulheres diferentes. Olha a reencarnação aí. Olha o nosso compromisso. E ele diz que esse Neil Young é um colecionador de trens elétricos. Mas ele gostaria muito que o filho brincasse com aqueles trens. Como seu filho era incapaz de acionar os trens, o que ele fez? Ele inventou um dispositivo. Um grande botão vermelho. Quando ele acionava o botão vermelho, quando a criança, o jovem acionava o botão vermelho, então o trem apitava, o trem corria e fazia tudo aquilo que um trem pode fazer. Então esse dispositivo ficou conhecido como o grande botão vermelho. O filho desse homem se chama Ben. E ele fez tudo o que se pode fazer. Ele conta toda a história do que esse pai fez para que o filho tivesse algum ganho, aprendesse alguma coisa. Não conseguiu muito, mas ele dedicou a vida ao filho. E ele diz assim, meu filho nunca se interessou por trens elétricos, mas ele tem um grande botão vermelho conectado em mim, o pai. E ele me liga e desliga quando quer. E me faz mudar de trilho, soltar fumaça e apitar. Então, esse é o verdadeiro pai. Então, nós não estamos falando do pai de filhos que não tem problemas físicos, mentais, espirituais. Nós não estamos falando de pais espíritas, nós estamos falando de pai, sem cor religiosa.
Eu tinha colocado, pensei que eu não fosse lembrar, mas lembrei. Bom, professor antigo, eu não vou falar velho, é antigo é assim mesmo. Então nós vamos terminar com uma frase fantástica de Maria João de Deus sobre os pais da terra. Mas nesse momento eu gostaria que todos pensassem nos seus pais, encarnados ou desencarnados, e enviassem para eles as flores da gratidão, o amor que não conseguiram dizer para os pais enquanto estavam vivos, e conversem hoje com o retrato. Por que eu digo isso? Quando minha mãe desencarnou, e eu olhava no retrato e eu dizia para ela, a senhora foi, minha velhinha, e agora eu estou sozinha, e faço eu. Então eu tive um sonho revelador, em que ela disse para mim, quando você não tiver com quem falar, porque tem hora que você não tem, porque você fica tão chato de reclamar tanto que as pessoas não te ouvem mais. Então ela disse, converse com o retrato. E você sabe de onde eu estou. Eu vou te ver e vou te ouvir. Então conversem hoje com o retrato que está na nossa mente, com o retrato que está na nossa casa. Coloquem uma flor branca e diga, Pai, eu te amo. Obrigado pela vida. Assim como nesse momento eu envio para o meu Pai a minha gratidão, o meu amor, e com a graça de Deus, eu soube demonstrar para o meu velho, enquanto ele estava na terra. Eu fui aquela filha que ouvia a história do pai. 100 vezes a mesma história, com o mesmo interesse, como se ele estivesse contando a primeira vez. E ele se sentia valorizado. E hoje eu sinto muita saudade da voz dele, do sorriso franco e do orgulho que ele tinha dos filhos. Então, onde ele estiver, que ele me abençoe. E onde os pais desencarnados de vocês estiverem, que os abençoe. E os pais que estão vivos merecem todo o nosso amor. Que nós compreendamos quando eles dizem não. Que nós compreendamos quando eles dizem não posso ou eu estou cansado. Aliviemos a vida dos nossos pais. Então, Maria João de Deus nos diz, os pais da terra não são criadores, e sim zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Aquém das fronteiras da carne, é preciso que considerem os filhos como irmãos bem amados. Que Jesus, na sua infinita bondade, ampare a todos os pais, que os guarde e que os ilumine. Obrigada. Parabéns.